Vamos falar sobre toda a movimentação jurídica que segue acontecendo envolvendo a SAF. Título no futsal do Vasco, preparação para o jogo com o Palmeiras, enfim, tudo isso e muito mais agora. Já começando com essa linda imagem da conquista do Vasco da Gama. O time foi bicampeão carioca sub-20 ao golear o Magé por 4-1. 2 gols do Romário, Nick e Eric. Parabéns ao futsal do Vasco, parabéns ao Eduardo Cassiano, que é quem comanda esse projeto, em que o Pedrinho tem muito carinho, né, o presidente do Vasco, porque afinal de contas ele é oriundo do futsal, e deu carta branca para que o Eduardo Cassiano fosse buscar patrocinadores e tivesse times no futsal representando o nosso clube. Parabéns a todos por mais uma conquista, mais uma. Bom, deixa eu agradecer aqui a redação do GE, do Globoesporte.com. Ontem, o Tebra Schmidt, que aliás no domingo tinha me alertado sobre o vídeo do Coutinho, eles fizeram a matéria ontem, tá lá no GE também, colocando esse vídeo, a entrevista que eu fiz com o Coutinho em 2008. Esse ano eu completo 25 anos de carreira. E tenho esse presente, porque foi a primeira entrevista que ele deu para uma televisão, foi para mim, estava surgindo no Vasco aos 16 anos, e ali ele disse que tinha um sonho de fazer um gol no Flamengo no Maracanã, e domingo ele realizou. Muito obrigado, Tebra, a todo o time de redação do GE, por essa moral. Tá lá, matéria com vídeo, entrevista TV Bandeirantes em 2008, e aqui no nosso canal também, o Café de Ontem, eu trouxe esse vídeo, essa informação, né? Bom, torcedor, falando em ir embora, daqui a pouquinho eu falo sobre a preparação para o jogo de domingo em Brasília com o Palmeiras. Eu venho conversando com algumas pessoas ligadas à diretoria do Vasco, à SAF do Vasco, para entender os movimentos que vão se suceder daqui para frente. Vocês lembram que o processo tem 90 dias para acontecer. Há um entendimento do Vasco com a ACAP, que é a seguradora que está comandando as ações que foram compradas pela 777, que saiu de cena. E o Vasco tem todo o interesse, junto com a ACAP, de buscar um novo investidor. Porém, essa notícia eu já trouxe aqui tem mais ou menos uns 15 dias, mas eu vou repetir para quem perdeu o vídeo. O Vasco da Gama tem uma carta na manga, digamos assim. Qual é essa carta na manga, Azevedo? Vislumbrando a próxima temporada, 2025, em que novos contratos serão celebrados. Outros virão sem nenhum débito. Vamos dizer, fulano já antecipou. Não, integral do Vasco. Há um entendimento forte dentro do Vasco, que no modelo SAF, em que você tem um CNPJ com responsabilidades, com deveres, com direitos, o Vasco pode ser autossustentável. E não necessariamente ter que buscar um investidor majoritário. O Vasco pode ter, sim, um sócio, mas de uma forma minoritária. O Vasco voltar a ser majoritário. E não abandonaria o sistema SAF, que foi aprovado e pedido pelos sócios do clube. Essa carta na manga está com o Vasco. Perguntei a uma pessoa em relação às ações que a ICAP tem, que já foram aportadas, os 31% já foram comprados pela 777, que saiu de cena, e a ICAP pegou esse valor e agora ela quer que o Vasco encontre um comprador e ela também sai de cena. E aí, muitas coisas ainda podem acontecer. Por tantos descumprimentos do contrato, por questões que podem até parar na área criminal, um acordo não é descartado para que haja um encontro amigável para a dissolução desse atual contrato e o Vasco retome essas ações. Mas tudo ainda está passando por um processo de conversas amigáveis. O Vasco está sempre em contato com os representantes aqui do Brasil, já teve encontro com representantes da ICAP de fora do país, para que não haja nenhum litígio, porque todo litígio a gente sabe que tem um tempo. Todo litígio você tem um risco de perder. Então o Vasco está buscando soluções rápidas para encontrar os seus novos sócios. Aquele plano B que eu falei anteriormente caso o tempo vá passando e não encontre um comprador. Detalhe, dos 70% que a 777 deveria aportar, faltavam 39%. Essa é uma discussão. O que vai ser feito com esses 39%? O Vasco retoma, já que não haverá o aporte. Atualizando os valores, mostrando que houve descumprimento do contrato, o Vasco tem essa integralização desse capital. O Vasco passaria a ter 69%. Por isso que eu falei do plano B, de buscar um sócio minoritário, vendendo apenas os 31% que hoje tem a ACAP. Ou um plano C, se o caso, que o Vasco nesse momento não pensa, for parar numa esfera criminal, apontando crimes que foram cometidos pela 777, que hoje quem responde por ela é a ACAP. Vamos ver o que vai acontecer, mas é um risco calculado. O cenário é difícil, as verbas estão curtas, mas o Vasco está buscando soluções no mercado, já pensando em 2025. E o andamento da temporada tem sido muito favorável. O Vasco está bem na Copa do Brasil, é semifinalista, já somou mais de 22 milhões em premiação, chegando à final bota mais 31 no bolso, e sendo campeão bota 70 no bolso. Então assim, esse recurso é bacana. Pontuando bem, terminando bem, o Campeonato Brasileiro tem premiação boa para os 10 primeiros, principalmente hoje o Vasco está nesse bolo na primeira página do Campeonato Brasileiro e tem se mantido ali, vem 6 jogos sem perder no campeonato, é a 7ª melhor campanha do retorno. Então o Vasco tem tudo para ficar na parte alta buscando competição sul-americana, além da premiação via CBF, buscar uma competição internacional, que traz visibilidade. Quem sabe conquistar uma competição internacional no ano que vem, por que não? Quem sabe não conquistar a Copa do Brasil esse ano, por que não? Disse e repito, o confronto Vasco e Atlético Mineiro pela semifinal não tem favorito. É um confronto equilibrado. A tabela do Campeonato Brasileiro, o aproveitamento dos últimos jogos, pode fazer qualquer recorte, os 10 últimos jogos.
apontam equilíbrio. O Vasco talvez um pouco acima, mas eu tô dizendo equilíbrio, não tô nem colocando o Vasco acima, mesmo os números jogando a favor do Vasco. Claro que vai depender do sorteio. Atenção, torcedor, terá sorteio na sede da CBF. A CBF vai marcar o sorteio para a fase semifinal. Não está resolvido que o primeiro jogo é em São Januário, o segundo na Arena MRV. Ah, mas se passar pelo Atlético, aí pega o Flamengo, que é favorito contra o Corinthians. O Flamengo é muito favorito. Não dá para olhar lá para frente. Eu não sei qual é o time do Flamengo. O de ontem empatou com o Vasco. Domingo empatou com o Vasco. E aí? Então, torcedor, passo a passo. Pergunto para você no final do vídeo, e tendo a certeza que você veio comigo até o final. O que tá achando da campanha do Vasco nessa temporada? Domingo tem um jogo com o Palmeiras, escreve nos comentários que eu quero ler e vou responder para você também o que eu acho. Domingo tem um jogo com o Palmeiras, João Vitor volta à zaga titular, sai o Léo, que fez uma boa partida domingo contra o Flamengo. E o Maicon mantido ao lado dele. No mais, nenhuma novidade. O Jean pode perder a vaga? Pode. Ele não foi bem contra o Flamengo. No mais, acho que o Coutinho volta a ser opção no banco, o que é prudente, dando minutagem aos poucos para ele. Não é sacana, não dá migué. Quem vê o Felipe Coutinho treinando, fica encantado. Essa foi apenas uma das frases do presidente do Vasco, Pedrinho, que não gostou do empate diante do Flamengo. Ele vai explicar nesse vídeo por que efetivou o técnico Rafael Paiva, que não é mais interino, é o treinador do Vasco da Gama. Pedrinho vai revelar uma história muito curiosa. Como é que ele chegou ao Vasco aos 6 anos de idade? A irmã do Pedrinho foi lá para tirar o Pedrinho do Vasco. Você vai acompanhar já já. O Pedrinho foi ao programa no YouTube, Amigos Futebol Clube, e eu separei aqui alguns trechos que eu considero importantes, relevantes, informativos, curiosos, para que você possa acompanhar a partir de agora. O Pedrinho vai falar como é que ele chegou ao Vasco da Gama, vai falar da efetivação do Paiva, do empate contra o Flamengo, mas começa agora falando sobre o Felipe Coutinho. Coutinho, ele é excepcional em todos os sentidos, cara. Foi uma infelicidade danada ele ter se machucado. E depois ele pegou Covid. O Coutinho é forte demais fisicamente. Eu peguei ele subindo, né? Tava encerrando a carreira ele subindo. A estrutura dele é muito forte. Ele joga muito. O que as pessoas estão falando dele é uma grande bobagem. Quem vê o treino do Coutinho fica encantado, pô. Com a mudança de direção. Tecnicamente, eu não vou nem falar, porque assim, é muito assustador. A mudança de direção dele, como ele reage. Pô, ele deu uma azada danado, cara. Ele deu uma azada. É profissional ao extremo. E se pegar uma sequência, vai dar uma resposta maravilhosa, pô. Ele joga muito. O que me chateia é que assim, ele é jovem, tem 32 anos, se cuida, é um atleta na excelência da palavra. Ao invés das pessoas, cara, se sentirem honradas de terem aqui, não, cara, fica humilhando o cara. Humilhando. Aí não pensa nem na questão, como é que. Não é um jogador que, pô, que é sacana, que dá migué, não, é um cara que tá sofrendo, tá machucado. Por isso apanha. Que se cobra ao extremo, assim. Eu falei, cara, relaxa, cara, vai se divertir, vai jogar futebol. É isso. Você tem que se divertir jogando. Mas ele é tão profissional, ele quer dar uma resposta tão positiva pra torcida do Vasco. Enfim, eu tenho certeza que quando ele pegar uma sequência, o Paiva, ele tem um trabalho muito forte na base, né? Assim, ele é um cara muito vitorioso na base. A gente olhava assim, o cenário de treinadores era bem difícil. E eu tenho as minhas convicções ainda com relação a muita coisa de futebol. E o Paiva é um cara inteligentíssimo, estudioso, e foi dando uma resposta positiva. E aquilo ali também me ajudou, com muita humildade mesmo, eu falo. Foi desempenhando, foi ganhando, isso foi me dando segurança de manter, né, o Paiva, até, obviamente, ele ser efetivado, que não preciso falar publicamente, mas já falando, por todo o trabalho que ele faz e o conhecimento que ele tem, e por vir da base, que para mim é um grande potencial do Vasco, que é pouco explorado, e a gente pode explorar isso através até de um cara que conhece muito bem. Além de mim e do Felipe, que nós viemos dali, ele é um cara que é da base. E os atletas gostam dele, o trabalho do dia a dia é bom. Então, assim, foi ganhando corpo, foi ganhando carcaça também, ele é um treinador muito jovem. As vitórias foram dando respaldo para ele mesmo, mais segurança para ele poder botar em prática. Um cara que sabe dialogar, que entendeu o clube e está dando uma resposta positiva para a gente. Satisfeito com a reação, né? A gente chegou a algumas, com o empate não. Não fico satisfeito com o empate, mesmo sabendo que o time do Flamengo é melhor, mesmo sabendo que o Flamengo jogou melhor, mesmo sabendo que o Flamengo tem investimento melhor. Mas eu estou satisfeito com todos os meus atletas, assim. Então, assim, o Vasco jogando alguns jogos bem, outros jogos ruins, mas ele não deixa de jogar. Vasco com 6 anos. Eu brincava na rua antes da pelada dos adultos, com golzinho, com um saco de batata de rede. Então, assim, eu ficava batendo bola, meu irmão, com os mais velhos. Quando ia começar o jogo, eu saía. O Vasco foi fazer um jogo no Grêmio Recreativo, que a quadra tá lá até hoje, me bem pequenininho. O jogo tá rolando lá. O meu irmão e outros caras que foram lá assistir falaram assim, pô, Pedrinho joga mais que esses moleques que estão aí. Foram me buscar em casa. Eu nunca tinha jogado futsal até então. Arrumaram um tênis grande pra caramba. Meu pai encheu de algodão na frente. Não sei se vocês faziam isso, né? De encher o algodão. Aí eu joguei, acabou o jogo, o senhor Adamor mandou, que era o treinador do Vasco, mandou ir pro Vasco. E aí eu fui pro Vasco, cheguei no Vasco, fiquei quase que 1 ano só no banco de reservas. A minha irmã foi lá e falou assim, cara, a gente não vai trazer mais ele, porque a gente não tem dinheiro. Ele só fica sentado aqui,
E a gente não entende disso de futebol. E o senhor Ramon falou, pô, ele não joga porque ele não pode ser inscrito. Ele só podia ser inscrito com 7 anos. E se você não trouxer, eu vou buscar ele em casa, porque o dia que ele entrar nessa quadra, nunca mais ele vai sair. Então, e dali foi a história. Bom demais a gente ouvir o presidente do Vasco, Pedrinho. Próximo jogo do Vasco contra o Palmeiras, no Mané Garrincha. Mais um absurdo, um legado negativo deixado pela 777. A única vantagem que o Vasco teria em relação ao Palmeiras era justamente São Januário. Um mando de campo, ter a torcida ao lado. Jogo em Brasília, teremos mais vascaínos? Muito provavelmente. Mas com o ambiente do estádio, com o cenário, não fará a diferença que faria em São Januário. E mais, a questão da logística. O Vasco não viajaria, ficaria em casa, esperando o Palmeiras, que viajaria. Desta vez, ambos vão viajar. O Vasco então se iguala ao Palmeiras na logística para jogar em Brasília. Lamentavelmente, a 777 já foi embora, mas está deixando ainda alguns legados negativos. Rapaziadinha boa, ficamos aí com o nosso giro de notícias do Vasco da Gama, as informações que foi atualizada aí com o com o Leonardo Baran e também com o Fábio Azevedo pelos canais aí do Fanático Vascaíno e pelo canal do Leonardo Baran, para você acompanhar também. Teve uma entrevista aí do Pedrinho, esqueci o nome do canal, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, para deixar aqui para vocês aqui, o canal é Amigos Futebol Clube. Também tem um trecho aí que tá no canal do André Hernan, o André Hernan é o que falou mal do Vasco, do canal do Leonardo Baran. Sempre confundindo aí, Baran com Hernan. Aí ele deixou lá, fez um cortezinho de algumas partes ali do Pedrinho. E a gente também tava dando crédito porque tá utilizando a imagem do quadro do vídeo dos caras aí. Então é isso. Pra você não perder nada, chega deixando seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Um grande abraço, tchau, tchau.